Olá, boa noite a todas as pessoas que estão chegando aqui com a gente. O meu nome é Paula Guimarães, eu sou jornalista e cofundadora do Portal Catarinas. Neste domingo de Páscoa, nós estamos aqui nas redes do portal para o lançamento do livro de crônicas da historiadora Marlene de Favre, que é colunista do Portal Catarinas. A obra Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos da Pandemia, reúne 25 crônicas publicadas entre março e agosto do ano passado no Portal Catarinas. A publicação ocorreu sempre aos domingos, por isso que a gente escolheu esse dia, esse domingo de Páscoa. Boa noite também às nossas convidadas e convidados, a autora do livro, Marlene de Favre, que é professora aposentada do Departamento de História da UDESC, onde atuou com estudos voltados às questões de gênero e feminismo. Boa noite também à escritora Urda Alice Klieger, que escreveu a apresentação do livro. Urda é doutora em Geografia, ocupa cadeira na Academia Catarinense de Letras e já escreveu mais de 50 livros. Boa noite ao jornalista Fábio Brigman, que editou a publicação e também é editor do Estúdio Sem Prelo. E mandamos um abraço especial à jornalista Angelita Maria Correia, responsável pelo projeto gráfico e diagramação, e a Rejane Vilk, que fez a revisão dos textos. Boa noite, um super obrigada à jornalista Vandressa Amante, que está aqui com a gente na técnica e vai ajudar durante toda a live, trazendo as perguntas das pessoas que estão aqui com a gente. Então, já informando que quem tiver perguntas, a gente já vai começar levando essas perguntas na segunda rodada para as convidadas e os convidados que estão aqui. A Marlene, ela começou a narrar o seu cotidiano na pandemia, né, a partir do momento que ela se viu confinada no interior de Santa Catarina, na casa da mãe, da Terezinha, lá em Turvo. Então, entre prosas e versos, a cronista ela traz fragmentos dessa rotina no sítio, né, na casa da família, e também na rotina na cidade, onde ela mora, em Florianópolis. E, ao mesmo tempo, ela demarca historicamente os principais momentos da pandemia nesse período. Aliás, né, toda a narrativa é atravessada pelo contexto sociopolítico do país. Marlene denuncia os desmandos, né, do governo federal e as violências machistas que assolaram o Estado e o Brasil naqueles 5 meses. Então, eu vou começar com a cronista, a Marlene de Favre. O nosso muito obrigada, Marlene, aqui do Portal Catarinas, que nos deu um fôlego, né? No momento que a gente mais precisava, naquele início de pandemia, um momento tenso. Você publicou várias obras historiográficas, né, Marlene? Inclusive foi premiada em 2005 com o livro Memórias de uma Outra Guerra, Cotidiano de Medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina. Foi premiada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. E agora lança um livro de crônicas, né? Como foi, Marlene, esse processo? E a gente viu que a sua mãe é uma personagem muito presente, na verdade, é a personagem principal das suas crônicas. Por quê? Nossa, tantas coisas. Primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo e vendo, né? Porque agora a gente está vendo à distância. Eu quero primeiro agradecer imensamente a Paula Guimarães por tudo, né? Desde o início de tudo isso começou com o Portal Catarinas lá em março, daqui a pouco eu conto. Quero agradecer muitíssimo a minha amiga, escritora amada Urda Klieger, que está aqui comigo, aceitou essa live, fez a apresentação do meu livro. Obrigada, Urda, de todo o meu coração. Quero agradecer ao Fábio Brigman, que esteve comigo, que apostou na ideia, né? Quero também agradecer ao Daniel Livros, que, né, me deu todo o apoio e está vendendo o livro, e colocou, enfim, está com a editora, o livro é da editora Letras Contemporâneas, e ao Portal Catarinas. E quero agradecer a todas as pessoas outras que depois eu vou fazer isso. Mas como vocês podem observar, eu estou aqui na casa da minha mãe, em Turvo. Eu estou na área da cozinha, do lado da máquina de lavar roupa, onde eu escrevi boa parte das minhas crônicas nas noites, né? Porque dentro de casa, às vezes, eu tinha medo de acordar a mãe, e a minha mãe ficou doente nesse período e tudo isso, então eu ficava aqui no frio, no verão, no calor, e quis fazer essa live desse mesmo lugar,
que é na frente da horta, não dá para ver aí, né? Mas ali atrás de mim tem uma horta, tem um jardim, é onde eu fiquei nesses meses todos de onde eu escrevi. Como que aconteceu tudo isso, né? Como falou a Paula, eu sou historiadora de profissão, eu trabalhei na UDESC durante 28 anos, 23 anos na UDESC, dá 33 anos com a Univale, como professora de História e Relações de Gênero, e sempre escrevi, né? Escrevi poesia, desde que me conheço por gente. Quem acompanhou minhas crônicas sabe que elas vêm entremeadas de poesias. Sempre tem um poema, um tema que me remete a um poema que eu escrevi nos anos 80, nos anos 90, eu escrevi mais recente e coloco nas crônicas. Então, eu vim aqui para Turvo. Como começou isso, né? Sempre escrevi livros, como diz a Paula, eu tenho um livro premiado que é Memórias de uma Outra Guerra, que é o livro sobre o cotidiano e medo durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina. Mas sempre gostei de escrever poesia, contos, pequenas crônicas, mas sempre ficou guardado dentro daquilo que eu chamo de meus guardados. Quem lê minhas crônicas sabe que os meus guardados estão sempre sendo referenciados, né? E aí eu vim dia 14 de março de 2020 para Turvo visitar minha mãe, recém-aposentada, porque minha aposentadoria saiu no final de janeiro do ano passado, e eu ia voltar dia 18 de março, né, de 2020, para uma série de reuniões e compromissos, e tinha o planejamento de começar um livro chamado Feminismo e Poesia, que é um projeto de aposentadoria, né? Só que dia 17 saíram, dia 16 a gente se viu num mundo inundado de vírus, no dia 17 começaram a sair as normatizações, né? E no dia 18 eu não pude voltar para Florianópolis, eu fiquei confinada aqui em Turvo. E assim, eu fiquei muito aturdida no primeiro e segundo dias, eu calcei as botas, comecei a trabalhar na horta, aqui e acolá, e no dia 19 de março de 2020, à noite, nesse mesmo lugar que eu estou sentada aqui, eu escrevi um texto no Facebook direto, assim, né, do que estava me acontecendo, de como foi minha viagem de Florianópolis para cá, de uma pessoa que veio da cidade para visitar sua mãe, lépida e faceira, para voltar uma semana depois e recomeçar tudo, né, um monte de coisas que eu tinha agendada, e de repente eu fiquei ilhada, que eu chamei de clausura, fiquei enclausurada, né. Clausura é uma figura de linguagem, vocês sabem, né, não estou presa, posso sair do portão, mas ao mesmo tempo estamos presas, estou presa e estamos presas e presos pelo perigo da contaminação. E aí eu escrevi esse primeiro texto e coloquei no Portal Catarinas. E como eu já era colunista, né, já há alguns anos do Portal Catarinas, escrevia de vez em quando, a Paula Guimarães, querida, que aqui está, me disse, Marlene, põe no portal, né, como uma crônica, e eu disse, por que não? Então, no dia 24 de março do ano passado, saiu a primeira crônica, chamada do Vírus Invisível, né, as crônicas têm uma série, elas têm o título Crônicas da Incontingência da Clausura, e a palavra incontingência me veio no ato de escrever, e eu explico numa das crônicas o porquê que eu uso a palavra incontingência, né, o quanto que o vírus me assustou, o quanto que eu achei que ele ia demorar para passar, por isso que eu chamei de incontingente. E foi para o Portal Catarinas. Aí a Paula ainda escreve todo dia. Eu disse, Paula, não tenho condições absolutamente de escrever todo dia. Eu escrevo uma vez por semana. Ótimo. E daí em diante eu passei a escrever o que me afetava, o que me assustava. Escrevi sobre os medos, sobre o silêncio, sobre a saudade, sobre as iras, as fúrias. Escrevi sobre os enfrentamentos, os sustos, as raivas, né, a emoção, os desejos, a sexualidade, mais saudades e mais saudades, e tudo que vinha assim acontecendo. E aí aconteceu uma coisa muito importante que eu preciso dizer, que foi depois de mais de 30 anos, 35 anos, que eu saí da casa da minha mãe, daqui de Turvo, para estudar em Florianópolis, para fazer a faculdade de Sociologia, eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha mãe. E eu me vi aqui em casa com a minha mãe e comecei a perceber a mãe né, começando a ter dificuldades de locomoção. Ela já tem Parkinson há quase 15 anos, mas estava bem controlado.
E com a pandemia e tal, e esse ano de 2020 ela foi ficando muito esquecida, foi perdendo mobilidade. Quando foi em agosto ela caiu, julho machucou e ficou sem andar, tanto que ainda está andando de bengalinha com muita fisioterapia. E eu fui compreendendo a minha mãe, compreendendo a vida das mulheres através da minha mãe. Então eu passei a escrever o que me acontecia, o que acontecia no meu cotidiano aqui em Turvo, nas minhas idas a Florianópolis, o que acontecia nas idas lá. Me lembro de uma crônica que eu falei puteada com o machismo dos motoristas no trânsito, né, porque a mulher dirigindo, eles acham que são os donos da estrada. E a minha mãe é a personagem principal, né, assim, ela está sempre dentro, porque numa conversa qualquer vem uma história do passado, e essa história tem sempre a ver com a história das mulheres, com a história do feminismo, com a história do gênero, com a história de como as mulheres foram construídas, e como foram educadas, e como elas foram vigiadas, e como elas foram sacrificadas, né? E a história da minha mãe não é diferente de todas grande maioria das mulheres camponesas que viveram. Minha mãe tem 80 anos, né, que viveram nesses 80 anos, vamos pensar assim, 80 anos, 70, 60 anos atrás, quando ela era jovem, quando ela engravidou de mim, tudo isso no meio rural, complicado, onde o machismo era impregnado, onde não se sabia, né? E aí, as memórias da minha mãe vieram misturadas com o contexto do medo da pandemia, né? A gente levava cada susto olhando as reportagens, e misturadas a minha fúria feminista, que sempre fui, e conto nas crônicas, né? Quem lê as crônicas sabe que eu conto como que eu me construí feminista, como que isso vem comigo desde que minha mãe, fico emocionada, quando a minha mãe, no ano de 79, quando eu terminei o 2º grau aqui em Turvo, era um tempo de penúria, meu pai estava muito doente, tanto que veio a falecer logo depois, e a minha mãe com 6 filhos, eu era mais velha, sou a mais velha, e eu terminei o 2º grau, e estava terminando o 2º grau, e disse, mãe, eu queria muito estudar, eu sempre quis estudar, eu já escrevia muito crônica, poesia e tal, né, mas assim, e ela disse, vai minha filha, vai estudar, uma mulher tem que ser independente, uma mulher tem que estudar, vai minha filha, vai estudar. Quando ela disse isso, eu fui, me lembro, dia 26 de julho de 1979, eu embarquei no ônibus da União, aqui em Turvo, e fui parar em Florianópolis para morar numa república com amigas daqui, encarando a cidade grande. E eu fui. E a minha mãe ficou com a filharada, com o trabalho, com a roça, com o trabalho fora, que minha mãe era funcionária do Estado, né? Era faxineira da escola, de uma escola aqui do Estado. Bom, e aí veio a pandemia e todas essas memórias, essas coisas começaram a voltar de uma forma muito intensa na minha vida, né? A vida da minha mãe, o seu cotidiano, a história das mulheres, misturada com os acontecimentos políticos, os acontecimentos sociais, o contexto sociopolítico, né, do país. Aqui tem mosquito. A história do feminismo, né? Então, tudo vem assim. E aí as crônicas surgiam, como eu também já disse, né? Elas vão surgindo de forma que eu nem percebo quando eu vejo eu estou escrevendo. E uma coisa importante que eu acho legal dizer é que eu sempre escrevi à mão. Eu sou do tempo em que as pessoas escreviam à mão, né? Não tinha máquina de escrever, não tinha computador, e máquina de escrever vai ser muito raro, né? Só depende depois. Então, eu sempre escrevi à mão. E eu acostumei. Então, eu tenho uma pilha, 5, 6 já cadernos dessa grossura, com as crônicas escritas à mão. E depois eu digitava, né? No digital, então, eu limpava, arrumava e fazia. Então, eu passei horas e horas aqui, nesse lugar que eu estou, de noite, de madrugada, muitas vezes, né? Com frio, com calor, escrevendo, chorando, às vezes. No meio desse ano aconteceram muitas coisas, como todos sabem, né? Para todos nós, o medo, a desesperança, a esperança, as solidariedades, tudo que aconteceu para todas as pessoas no meio dessa pandemia também aconteceu comigo. E também eu perdi nesse ano, no mês de abril, no dia 14 de abril, eu perdi um grandíssimo amigo e colega de trabalho chamado Luiz Felipe Falcão, que me doeu sobremaneira, escreveu uma crônica sobre isso, sobre a dor e a morte,
5 dias depois faleceu o meu ex-marido, pai da minha filha, Tashi, que também foi muito triste. Então, eu vou colocando nas crônicas esses acontecimentos tristes, os acontecimentos do cotidiano e os acontecimentos da situação político-social, né, do país, e trazendo sempre alguma questão. Eu quero dizer que eu estou muito emocionada, porque eu já participei de muitas lives, muitas mesmo, e inclusive porque, vocês sabem, eu fui processada em 2017 por uma ex-aluna, eu passei 2 ou 3 anos muito atenta, né, à defesa do feminismo e do gênero, porque o processo foi porque eu, enfim, dava aula de História e Relações de Gênero para uma pessoa antifeminista, que me processou. E o Portal Catarinas foi quem me acolheu naquele momento, fez a primeira reportagem, foi no início de 2017. Então, tudo isso, assim, né, veio à tona nesse período que eu estava aqui na casa da minha mãe escrevendo. E mais uma coisa, eu fiquei... O que aconteceu? Pronto, é que caiu aqui, eu mexi alguma coisa. Eu também passei Estou falando demais, né? Meus alunos e alunas queridos, pessoas que estão me assistindo e ouvindo, que eu sei que tem muita gente, amigos da minha filha Tashi também. Vocês sabem que eu falo demais, então eu vou falar mais um pouquinho e vou abrir, porque senão eu falo aqui a noite inteira. Eu quero dizer que eu me ressignifiquei nessa pandemia. Foram uma crônica por semana, no começo foi mais de uma por semana, nas primeiras semanas eu escrevi até 2, e tão compulsiva que eu estava, né, diante de tudo, e eu escrevi 54 crônicas, fechei exatamente 1 ano. Quem leu a última crônica, número de 54, vai ver que eu fechei 1 ano de pandemia, 1 ano de isolamento social, de pandemia e de crônicas. Então, nesse livro que a gente está lançando, que eu estou lançando hoje, né, eu acho que caiu. Nesse livro que eu estou lançando hoje, eu tenho 25 crônicas, que são as primeiras 25, evidentemente, que eu escrevi aqui em Turvo, do dia 20 de março a 30 de agosto. Da número 26 a 54, eu estou já começando as tratativas do lançamento do 2º volume. Então, esse é o primeiro de 2 volumes, né, que fecham 1 ano de crônicas da pandemia. E assim, como eu estava dizendo antes, eu participei de muitas lives, muitas coisas, inclusive, né, me perdi quando eu estava falando antes, quando fui processado, viajei o Brasil em defesa do gênero, do feminismo, das nossas pautas, em defesa da democracia, dos direitos humanos, da cidadania, né, e da liberdade de cátedra, em defesa dos professores e das professoras, e nessa live de hoje, eu estou desde meio-dia, desde ontem, mas hoje ao meio-dia já fiquei assim, estou muito emocionada, na verdade, muito emocionada, porque foi uma mudança de escrever textos teóricos, escrever livros teóricos, né, que também sempre escrevi com muita leveza, não tive muito problema de escrever, mas foi uma mudança para mim, daquilo que era escrever para academia e depois escrever crônicas, escrever mais leve, né, escrever a pena livre, como se diz. Isso me deu escrever é um ato de libertar-se. Escrever, para mim, é um ato de liberdade. Então, eu me libertei de muitas coisas, estou me libertando escrevendo. Escrevendo. Costumo dizer que escrevo porque resisto porque escrevo. Ótimo, Marlene. Está chegando alguns comentários aqui, estão chegando no nosso Face. Eu vou ler alguns, então, antes da gente continuar. A Ana Lídia Brizola está mandando um boa tarde. A Isabel Bragagnolo, Terezinha também. A Maria Lucena Conte. Lu, Jesus. A Marlene de Favre por essa iniciativa. A Lúcia Geroletti. Parabéns, Marlene. Livro lindo e muito necessário. A Kátia Tiessen, um beijo, Mado. Paulo Melo. José Bento Rosa, escrever à mão é como andar de pés no chão, adoro. A Tashi, a tua filha, né? Muitos amigos da filha Tashi aqui. E o Eliandro, uma boa história, sempre é bom ouvir, então fale. Tem muitos ainda aí, muitos comentários, mas a gente vai lendo na sequência.
Eu vou agora falar um pouquinho com a Urda, direcionar ela, a Urda, que é escritora, né, e amiga da Marlene, acompanha o trabalho da Marlene já há um tempo, e ela escreveu a apresentação do livro. Urda, como foi contribuir com seu olhar crítico de escritora para essa obra? Boa tarde a todos. Eu ando assim, muito sensível à situação da pandemia, então eu queria deixar assim, um abraço a todo mundo que já perdeu alguém, que está sentindo essas dores que está sentindo, assim, né? A Marlene, ela entra na minha vida lá por volta do ano 2000, como professora de especialização em História que eu estava fazendo. E ela, algumas horas em boteco, tomando alguma coisa, a gente acabou a amiga. E nesse momento ela escrevia sua tese de doutorado. Informação que ela acabou. Urda, tá dando. Só vou te avisar, Urda, que a gente está tendo alguma interferência, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, se a Marlene e o Fábio estão conseguindo ouvir. Não, né? A gente tá tendo uma interferência e tá bem baixo e com barulho, assim, que a gente não sabe explicar. O Fábio disse aqui que está cortando. Então, vamos tentar mais um pouquinho, senão a gente passa para o Fábio e depois volta para você. Melhorou alguma coisa? Acho que está mais ou menos, sim. O que fazemos? Continuamos? Talvez a internet seja lenta, mas vamos tentar, então. Vamos lá. Tá, então aí conheci a Marlene na hora que ela fazia a tese, né? E aí, quando a tese dela saiu, foi assim uma coisa espetacular, porque foi depois de eu li Tá cortando muito, né? Não tá dando para ouvir. Eu acho que vamos fazer assim, Uda, vamos experimentar de agora passar para o Fábio, quem sabe você desconecta e volta de novo e tenta reconectar a internet. Eu não sei como é que está a sua internet aí, mas talvez a gente consiga algum avanço fazendo esse teste. Pode ser? Então, voltando para o livro, claro, a Urda estava falando, né, sobre a necessidade de a gente também mostrar essa solidariedade para as pessoas que estão nos assistindo e que perderam familiares, né, porque o Brasil hoje vive um momento muito difícil da pandemia, né, das mortes da pandemia, e também que são resultado de um descaso, de uma omissão de um governo que não tem atuado para conter a proliferação do vírus. Então, a gente manda um abraço para essas famílias atingidas, né? Mais de 300 mil mortes aí, a gente já está alcançando um número, e vai continuar pela última previsão, até abril a gente vai ter, só em abril, mais de 100 mil mortes. Então, é bom também a gente falar sobre essa questão do genocídio que está ocorrendo no nosso país e que a Marlene denunciou durante todas as suas crônicas no livro, né? Ou em algumas das crônicas ela traz esse contexto. E Crônicas da Incontingência da Clausura, Cotidianos da Pandemia, então reúne a memória deste tempo que a gente está vivendo, que é um tempo muito difícil, e hoje a gente sorriu aqui porque é um dia de lançamento, então a gente também está comemorando essa publicação, que é um esforço da Marlene em retratar esse tempo,
então, a partir dos olhos de uma historiadora. E eu pergunto ao Fábio Brigman, né, você que é jornalista, escritor, como você percebe a contribuição de uma obra como essa e como foi dirigir essa publicação? Boa tarde a todas, né, a todos. Obrigado, primeiro, pela Marlene ter nos procurado, né, porque é uma honra ter publicado essas crônicas, que eu já acompanhava no portal, né, nem sempre, mas a maior parte delas eu já tinha lido. E parabéns pelo portal também, por ter acolhido, né, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu acho incrível, assim, essa resistência toda, né, porque não é fácil lidar nesse universo machista, né, e eu acho incrível, assim, porque a Marlene é historiadora de profissão, né, então, a história ela falou uma coisa muito importante, que é a diferença de linguagem de um texto acadêmico, né, de um texto, vamos dizer assim, duro, para um texto que seria mais literário, né? E ela escolheu a crônica, quer dizer, que tem tudo a ver com uma historiadora, de algum modo, né? Apesar de ser uma linguagem muito mais acessível do que um texto acadêmico, né? E mais leve também, ela ainda entendeu, na minha opinião, que é um trabalho de cronista. E o trabalho de cronista é um trabalho de historiador, né? Só que não um historiador acadêmico, né? É um historiador do cotidiano. Então, a gente tem muitas questões, muitos livros de crônicas que são documentos importantíssimos para a história, e a Marlene deve saber disso. Então, o que a gente tem, quando ela me procurou para a gente publicar, eu pensei, temos não só um livro de crônica, nós temos um documento que será importantíssimo daqui a um tempo para qualquer historiador, porque é um documento da micro-história, vamos dizer assim, né? Da história, não do mundo, mas é a história de uma historiadora, mas de uma poeta, vamos dizer assim, né? De uma escritora que tem outra sensibilidade também, além do trabalho duro de uma historiadora, né? Ou seja, vai servir como um documento importantíssimo para a microhistória, que é o quê? Que não é contar a história da humanidade como um todo, que isso é impossível, mas é a história dela, né? A história dela, da relação com a mãe dela, das perdas que ela teve, né? Tipo, então, isso é um prato cheio para historiadores. E o mais importante é exatamente essa aproximação, né, com essa linguagem muito mais leve, vamos dizer assim, para a maior parte dos leitores, né? Então, quando essa ideia caiu na mão das letras contemporâneas, eu conversei com o Daniel, que é um grandíssimo amigo, né? Que é o dono das Letras Contemporâneas hoje, que já foi minha e do Péricles Prade, né? A gente passou para ele, e ele faz um excelente trabalho, né, de articulação, ele é bastante conhecido também, né, a livraria dele, apesar de estar lá na universidade, as pessoas saem do centro para ir lá comprar. Hoje também dá para comprar online, né? Então, fiquei muito feliz como editor, né, de ter participado da edição dessa coletânea, né? E tive um trabalho muito legal também com a Angelita, quer dizer, ela é uma diagramadora ótima, né? Então a gente teve um contato super legal, assim, e foi muito bom. Gostei muito de ter editado, né? E estou disposto já a editar o próximo, que já está conversando e tal, né? Para fazer um segundo volume, né? E acho que todas as pessoas deveriam ler, porque, de algum modo, também, apesar da Marlene falar da vida dela, ou seja, das angústias dela, da relação dela com a família dela e com os amigos, né? Duvido que alguém hoje não tenha como se identificar com aquilo, sabe? Em todos os aspectos, no aspecto psicológico, aspecto social, aspecto político. Então, é muito importante para as pessoas lerem e se tocarem que falam, nossa, isso não está acontecendo só comigo, né? Então, todo mundo está perdendo, né? Eu perdi uma tia, um primo,
o irmão, o marido da minha irmã, sabe? Então, são coisas que tocam muito a gente, e é muito difícil, né? É muito difícil lidar com isso, de modo geral, assim, né? E eu acho que, tenho certeza que o livro da Marlene tem essas duas coisas importantes, né? Ter aqui um material importantíssimo para a história do futuro, né? E em todos os aspectos. E outra, pela linguagem, a aproximação com as pessoas que podem se identificar com isso, né? E dizer, poxa, ela resolveu de tal maneira, eu também posso resolver, né? Isso é muito fundamental. E acho que é isso, por enquanto. E obrigado, né, pela acolhida aí. Obrigada, Fábio. A Regina Bittencourt Souto, ela está perguntando como comprar o livro. Então, a gente vai dar essa informação, né? O livro, ele está à venda no site da Livraria Livros e Livros, em www.livroselivros.com.br e na própria livraria em Florianópolis, no Centro de Eventos da UFSC. Então, a gente vai voltar para a escritora, para a Urda, para falar um pouquinho sobre esse processo, né, de escrita da apresentação e essa amizade que a escritora tem com a Marlene. Estão me ouvindo? Os cachorros não estão aqui em casa, não, Marlene. Estão me ouvindo? Alô? Pode falar, a gente está te ouvindo. Ah, tá me ouvindo. Tá, eu vou dar um pulo aí, porque vou lá para a altura. A Marlene se aposentou faz 1 ano e pouco. E aí ela assim, agora eu vou publicar minhas 5.000 poesias, mais isso, mais aquilo, outro. E semana tal vou fazer isso, e semana tal vou fazer aquilo. Eu sei que o mundo não é exatamente como a gente quer. O mundo flui como ele é. Está falhando novamente. Está falhando? Está falhando, Urda. Eu não sei qual é a interferência. Tem momentos que fica bom, a gente te ouve, e em outros começa a cortar e interrompe. Parece que a câmera fica congelada, assim. Agora. Pulamos eu? Vamos tentar mais um pouquinho, tenta falar mais um pouquinho. Se a gente não conseguir, a gente passa para a Marlene e depois voltamos. E aí eu sei que a pandemia, e a Marlene, de repente, começou a escrever a pandemia. Como eu estava escrevendo a pandemia também, eu escrevo um diário da pandemia, que já está com quase 100.000 palavras, a gente meio trocando umas figurinhas e algumas coisas, e a Marlene sempre com o celular histórico muito, muito desenvolvido, aquela coisa acadêmica bem séria, e se soltando dentro da crônica. Marlene, a crônica pode tudo, permite tudo, vai para a crônica, Marlene. E eu sei que ela fez essa maravilha. Eu ficava esperando no sábado para chegar. Então, assim, eu acho que eu tenho que dar assim, os parabéns, desejar que esse livro tem a 2ª edição, 3ª edição, que no instante ele voa. É o momento que fica desse momento da história do mundo, que foi documentado, inclusive, com fotografias, o que eu acho muito bacana, que foi uma viagem no tempo e no espaço, que eu passei a ver as plantações da Marlene, as galinhas da Marlene, os pintinhos que nasciam, o Fidel e o Che. Na verdade, eu acho que quem leu a crônica se transportou dentro da casa da Marlene, para a mãe da Marlene, para a nona, para as mangas de camisa que a nona guardava, para transformarem em máscaras, e tantas coisas que aconteceram assim, foi
foi, nossa, muito legal mesmo, que tem livro assim, que já vem o outro aí, né? E isso é só o começo, que é muito, muito mais. É isso, Urda. Obrigada. Tenho medo que fale o som. Obrigada. O Beto Severino, ele está falando aqui exatamente, Viegas e Fábio, um documento destes tempos sombrios, contado com leveza e esperança. Aí eu vou ler outras mensagens aqui, para Marlene comentar depois essas mensagens, tá? Ou falar sobre outras abordagens do livro, os sentimentos, né, que eu vejo a Marlene cada vez mais com uma ânsia de escrita, apesar de ela não ter mandado crônica nos últimos 2 fins de semana, tá todo mundo com saudade, mas ela vai começar, depois a gente pode dizer, ou em outro momento, né, um novo trabalho com a gente, uma outra série muito importante também, que eu vou deixar ela revelar se ela quiser, mas é isso, né, essa coisa que já tinha muito forte, né, Marlene, essa vontade, esse desejo, esse tesão pela escrita, mas que isso se desenvolveu ainda mais nesse período em que tu precisou escrever uma crônica por semana, que isso é muito, né, uma crônica e com uma substância, assim, com muito conteúdo. Mas deixa eu ler aqui os outros comentários, e aí você pode falar um pouquinho a partir dessa reflexão que eu fiz. Então, a Caroline quer parabéns pela mãe maravilhosa, mulher potente e inspiradora. Cis amoroso, lindo isso, escrever um ato de liberdade. Edneide Luna Moras. Marlene, você não se calou diante do fascismo, libertou a todas nós com sua coragem. Obrigada. Alessandra da Silva Fidelis. Marlene, sua emoção nos contagia e nos faz refletir, que seja possível resistirmos e nos libertarmos também. José Bento Rosa. Concordo, Marlene, escrever é terapêutico. Maria Lucena Conte. Viva os construtores do pensamento. Viva a mulher escritora. Regina Bittencourt, parabéns, amiga Marlene, escrever é um ato de liberdade. Maria Tereza Capra, parabéns, querida Marlene, pelas crônicas maravilhosas e necessárias. Que bom rever a querida amiga Urda. Cristiane Manique, Urda, um grande beijo. Marlene, com a família. Sei que você está emocionada, pode falar, Marlene. Liga o microfone para a gente te ouvir. Não precisa falar nada. Então, eu estou aqui na casa da minha mãe, essa aqui é a minha mãezinha, quem acompanhou as crônicas sabe o quanto eu amo e quanto eu admiro e quanto ela tem responsabilidade pela minha trajetória de mulher feminista, lutadora e tal. Essa que é minha sobrinha Laura, minha coelha, que também é personagem que pega os pintinhos na mão e que me encanta, né, que está em muitas crônicas. Eu tenho aqui comigo a Nívia, a minha cunhada, vem cá, Nívia. Sim. E o meu irmão Madison, que são as pessoas com as quais eu convivi aqui na clausura. Essa aqui é minha cunhada Nívia, vem cá, Madison. Esse aqui é meu irmão Madison. Então, essa é a família com quem eu convivo aqui em Turvo, de que a gente está perto, que a gente se cuida, que a gente está sem máscara aqui, mas a gente está se cuidando o máximo aqui, né? Então, eu quero agradecer essas pessoas maravilhosas que estiveram comigo e me cuidaram. A minha mãezinha não está bem, ela está precisando descansar. Quer ir descansar agora? Então, quer ficar aqui, fica aqui comigo. Então, assim, eu tive a retaguarda dessas pessoas, que foi onde eu obtive afeto, obtive segurança de estar bem, e onde eu pude encontrar os laços, né? Eu disse numa crônica que quando eu vim para cá em março, que eu não me vi enclausurada, eu calcei as botas, e literalmente comprei botas e calcei botas, e revirei o entorno da casa, o jardim, a horta. Hoje eu posso dizer que se alguém mexer na minha horta, mexer num pezinho de alface, eu fizer alguma coisa ali, já estou sabendo, já vou lá, já brigo, né? Já matei lagarto, ontem mesmo fiquei puta da vida, porque eu plantei mudas de couve que eu ganhei do Cedoclésio, um senhor que me ajuda aqui em algumas coisas, e as lagartas tomaram conta, e eu fui atrás de
de veneno natural, né, herbicida para matar as lagartas, e a minha filha Tasha, que está por aí, querida, amada, ela, como uma pessoa ecologicamente correta, né, me ajuda nisso, e nós, então, eu vou levando, né, criando galinha e fazendo cerca e plantando flores e mexendo no jardim e fazendo tudo o que a gente faz aqui. Então, eu mostrei aqui a minha família, é claro que aqui tem só o núcleo da minha mãe, meu irmão, minha cunhada e minha sobrinha, que são as pessoas que nos frequentam aqui, tem mais um irmão que mora aqui perto, mas como é perigoso, né, a gente mal se vê, assim, de proximidade. Eu quero mandar um abraço para minha irmã Maria, que mora em Florianópolis, meu cunhado Júlio, meu sobrinho, minha sobrinha Matinaí, a Tita, minha linda, o João e Luiz, meus sobrinhos, a Marcelina e a Leico, que estão em São Félix do Araguaia, moram lá, meu irmão, a minha cunhada Marileico, minhas sobrinhas Mariana e Marcela. Então, a minha sobrinha Maíra, minha linda sobrinha. Então, essa é a minha família, né? E eu escrevi, né? Obrigada, mãezinha, obrigada. E eu escrevi sempre nesse lugar, não sempre aqui, eu escrevi em Florianópolis, mas escrevi também aqui. Eu queria dizer que as minhas crônicas, elas tem muito mosquito aqui. Putz. As minhas crônicas têm... elas foram escritas, a maior parte delas aqui em Turvo, aqui nesse lugar que eu estou com a minha família, e uma parte delas em Florianópolis, quando eu ia para lá, né, a cada 15, 20 dias eu vou, fico 10 ou 15 dias em Florianópolis, porque eu preciso dos meus guardados, eu preciso ver a minha casa, eu preciso, enfim, né, tomar um fôlego lá das minhas coisas. Mas, ultimamente, eu estou com mais gosto de ficar aqui no interior, na casa da minha mãe, do que lá. Porque aqui eu tenho mobilidade, é menos perigoso, né? Não é que não seja perigoso aqui em Turvo, como em todo lugar, é muito perigoso por conta da pandemia, tem que ter todos os cuidados possíveis, né? Todos os cuidados de higiene. Mas, assim, aqui eu me sinto dentro de um lugar onde eu posso ter mobilidade, né? Dentro do círculo da minha família e mais próxima, e dentro do sítio, que é aqui, né? Que tem bastante verde, galinha, e gato, etc., e horta, e jardim. E uma cidade pequena, né? Turvo é uma cidade pequena onde você pode ir no supermercado no horário e não encontrar ninguém lá dentro, uma coisa rara, né? Diferente de Florianópolis. Então, a gente tem esse, eu diria que um privilégio de estar com a minha mãe, de estar em Turvo. E também uma outra coisa que eu contei nas crônicas foi como eu fui percebendo a minha mãe mais de perto e como eu fui entendendo e compreendendo mais a minha mãe a partir das experiências dela, a partir de ouvir de um ouvido mais atento com as experiências da minha mãe, que são as experiências das mulheres, né? Então, tudo isso me enterneceu e me internece, né? Também queria dizer que em nenhum momento as minhas crônicas, elas têm eixos, né? Assim, não é que é uma coisa pré-concebida ou que eu faço um roteiro, não faço um roteiro de nada. Eu tenho uma ideia, às vezes eu tenho uma ideia e começo a escrever e aquilo vai para um lado, para o outro, o que aconteceu ontem, a lei, a medida provisória lá que querem aprovar, que é uma putaria, eu já coloco na crônica, já fico brava com uma coisa, já fico brava com outra, eu vou misturando as coisas do cotidiano com as coisas da política, com as coisas do feminismo, com as coisas da violência contra as mulheres. Então, elas têm alguns eixos. Um eixo é a absoluta ira contra as violências contra as mulheres, né? Em todos os tipos em todos os tipos de violências. Então, um eixo das minhas crônicas não poderia ser diferente. Eu, feminista desde sempre, fazendo parte do Instituto de Estudo de Gênero, do Laboratório de Relações de Gênero e Família, da UDESC, do Instituto de Estudo de Gênero da UFSC, do GT de Gênero da AMPU, enfim, faço parte desses lugares onde a gente milita e escreve, e luta e briga, né, contra a violência contra as mulheres. Então, esse é um eixo que está sempre presente, desde as memórias da minha mãe até o que acontece no mundo, né? Um outro eixo é a minha fúria contra a situação do país nesse momento. Então, quem lê minhas crônicas vai ver que eu não deixo de fazer as denúncias e dizer que sim, são canalhas as pessoas que estão destruindo esse país em todos os sentidos. A canalice, ela tem que aparecer nas crônicas porque nós estamos vivendo um genocídio, e isso está claro.
né? E um terceiro eixo são as memórias, né? Eu lido muito com memória, eu como historiadora sempre lidei com memória, minha tese de doutorado tem muita memória de pessoas que viveram durante a Segunda Guerra Mundial em Santa Catarina, então eu gosto muito de ouvir as pessoas, principalmente as pessoas que têm mais experiência, que viveram mais. Então a minha crônica tem muito disso. E tem muita coisa que eu ainda quero escrever, nossa, como tem coisa que eu quero escrever ainda, que eu tenho vontade, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu costumo dizer que o tempo de vida que eu tenho daqui para frente é pouco, perto de tudo que eu tenho de projetos e vontade de escrever. Depois eu falo mais sobre o projeto futuro que eu tenho. Marlene, essa questão da memória que o pessoal está falando aqui, né? A Cristiane, o Bento falou, né? Marlene, fale deste lugar como lugar de memórias, e a Cristiane também. Sim, Bento, muito bom mesclar a memória do cotidiano com as denúncias do machismo, do fascismo. A memória, a construção de memória é uma das frentes do feminismo, né? De traçar essa memória, a história das mulheres ao longo dos anos, que foi apagada, silenciada, enfim. E a Gláucia também traz um comentário que vai ao encontro do que a gente está falando aqui, né, das memórias. O que eu achei muito legal nos textos é que, ao contar o cotidiano, a Marlene não se furtou de falar de temas urgentes, como a violência contra a mulher, os assédios, sempre combinando a firmeza das denúncias com uma delicadeza da escrita. Obrigada por nos presentear com essas crônicas na pandemia. Está chegando muito, muito. Tem outros comentários aqui mais longos, na sequência a gente lê. Eu acho que já vai se encaminhando para o final, para não se estender muito, né, nessa segunda rodada. Então, tem uma pergunta aqui do André Gonçalves, que ele fez para a Marlene, mas eu vou estender para a convidada e para o convidado, que é o seguinte: quais foram as crônicas que mais te tocaram? Claro que se vocês não lembrarem o nome da crônica, enfim, mas assim, os momentos, né, que para vocês trouxeram essa carga de sensibilidade, de memórias, que a gente está pontuando aqui, né, que a Marlene construiu nessas crônicas. Então, o André, ele diz, o mesmo que faz a pergunta, né, o André Gonçalves, ele diz: parabéns pelos excelentes trabalhos e mais um ano de luta. Então, vamos começar agora com a Urda, ou voltando, começar novamente, nessa segunda rodada. Urda, o que mais te tocou, né, ou, enfim, que elementos mais te tocaram nessa leitura dos textos da Marlene? Acho que tudo me tocou, são crônicas muito profundas. A gente não está conseguindo te ouvir, Urda. Eu não sei o que é, mas está travando. Está travando. Eu não sei como é que a gente procede. Se você quer mandar uma mensagem aqui para a gente no chat e a gente lê, uma mensagem curta, ou a gente tenta mais uma vez, porque realmente a gente não está conseguindo te ouvir. Vamos tentar, mas se você puder falar um pouco mais alto, também acho que ajuda. Alô? Um pouquinho? Tá, eu vou procurar ser bem breve. As crônicas, em geral, elas mexeram muito comigo, assim, porque mexeram com o meu interior, minha família, meu íntimo, minha realidade, minha infância. Eu escolhi assim, um ponto, uma coisa, foi o nascimento dos filhos, e a forma como eles foram se desenvolvendo, e eu fui acompanhando, parecia voltada no tempo. O meu som está pouco, né? Então, vamos olhar por aqui. Agora eu acho que travou mesmo. Urda, você quer fechar? É porque deu uma parada, com uma pausa.
Eu acho que caiu mesmo. Então, Fábio, se puder falar um pouquinho sobre a tua leitura desses momentos do livro. Então, para mim, eu acho que é um conjunto, né? Porque a escrita, para mim, ela tem muito a ver com a linguagem, né? Muito mais do que se diz, mas do como se diz, né? Então, eu não consigo identificar uma coisa muito específica no conjunto das crônicas, né? Mas o que eu acho mais importante é a linguagem como um todo, né? É a linguagem de cronista, né? Claro, é que tem situações específicas, como as relações pessoais. Para mim, a coisa mais importante da crônica, quando a Marlene se desnuda mesmo, né? Quando ela fala do seu cotidiano mínimo ali. Eu acho que isso talvez seja a coisa mais importante de tudo, porque a indignação ela é sempre coletiva, né? Tudo isso que a Marlene pontuou, seja da questão política, isso está no ar, mas quando ela se volta e fala ali da horta, sabe, da coisa como... Isso aí, para mim, é o que mais me toca como um leitor de crônica. Veja bem, eu saliento muito essa coisa que a crônica ela tem um lugar diferente na literatura, né? Ela está num outro espaço, que não é o do conto, não é de nada, né? Ela tem a coisa do momento. Então, isso é como se ela tivesse... É como se fosse quase um diário, né? Isso, para mim, é o mais importante no geral, né? Como... Claro que também é essa crítica política, óbvio, né? Mas são coisas que está tão dado que não é exclusivamente da Marlene, vamos dizer, entende? Eu acho que essa exclusividade de narrar um cotidiano que é dela, né? Isso para mim, é o mais tocante, assim, no conjunto da obra, sabe? Essa coisa de falar. Então, quando ela trouxe a família, sabe? Essa coisa que é isso que constrói a história. São esses pequenos momentos, né? Que a gente consegue compreender, a gente consegue entender o mundo a partir do micro, né? Eu entendo assim, pelo menos, né? Então, isso eu gosto muito dessa linguagem da crônica que ela escolheu, que agora que eu soube que a Urda também foi responsável por dizer, vai para a crônica, achei muito bom isso, né? Tipo, a linguagem é a crônica, né? Nesse sentido, né? Não estou dizendo que a crônica seja melhor, não é a crônica, é a linguagem, não, é a linguagem especificamente para esse momento. Então, escolheu muito bem, né? E nisso, o que me sensibilizava mais era sempre exatamente isso, essa coisa do cotidiano, né? Do cotidiano íntimo, quase, né? Obrigada, Fábio. Essa questão da Marlene narrar, né, o seu cotidiano íntimo, trazer essas memórias e também os sentimentos, né? Eu acho que tem a ver com o que ela falou da liberdade, mas principalmente é um ato de coragem. Cada vez que eu lia as crônicas para editar, os fins de semana, eu sempre pensava muito nessa coragem em colocar para o mundo esse sentimento e esse dia a dia, porque precisa realmente, né? Escrever é um ato de coragem, mas escrever sobre si, dessa forma, né, tão detalhada e minuciosa, é coragem dobrada. Então, agora a gente vai se encaminhando mesmo para o final, né, eu vou ler mais alguns comentários e depois cada um pode fazer as suas considerações finais para a gente agradecer, então, o público e se despedir. Mas eu vou ler aqui, ó, a Shirley Sheffer. Quando a gente fala sobre o que realmente aconteceu conosco, é muito difícil rebater, vem de dentro, são verdades incontestáveis. A Marlene consegue deixar o leitor amarrado em suas escritas. A Samara Santos, professora Marlene, tuas crônicas nessa quarentena têm sido um acalento à alma. Hilário Fonseca, as crônicas de Marlene nos fazem olhar para dentro da gente. Sônia Macieira, ler as suas crônicas foi realmente refletir sobre o nosso real presente. A Lúcia Junglos, em cada crônica que Marlene escrevia, me via na infância no interior de Presidente Getúlio.
Enfim, tem muitos comentários aqui, então depois vocês podem ler. O vídeo vai estar disponível lá no Facebook, a gente vai subir no YouTube também, porque a transmissão acabou não sendo simultânea. Então, quem quiser assistir depois, vai estar disponível, a gente vai ter muito conteúdo, né? Tem muito conteúdo nessa live para ser assistido, para ser assistida de forma na íntegra, né? Porque tem gente que chegou no meio, no final, então vai estar disponível lá. Eu vou começar agora com o Fábio, vou voltar com o Fábio, depois eu vou para a Urda e vou deixar a Marlene para o final, pode ser? Então vamos lá, Fábio, novamente. Bom, eu acho que já foi dito quase tudo, assim, que se pode dizer sobre o livro, né, da Marlene, mas tem uma coisa que eu acho fundamental. Eu entendo que muitas pessoas acompanharam, né, as crônicas no portal, mas é legal ter o livro na mão, sabe? É isso que eu queria fazer, uma propaganda do livro. E porque é diferente, né? Você ter, eu não sei, eu sou da cultura do livro ainda, né? E os textos, o portal, por mais que esteja ali, sei lá, né? A gente se perde nesse mundo virtual, né? Então, quem quiser adquirir o livro, vai no site da Livros e Livros e procura ali, que não sei, talvez possa se colocar depois o link específico para o livro, né? Então, é isso. Comprem esse livro, é isso que eu digo. E obrigado mais uma vez pelo convite, por toda a participação e parabéns pelo Portal Catarinas, que eu sou fãzaço. Assim. Obrigada, Fábio, obrigada pelas suas análises. A Tati está aqui já colocando o link para compra do livro. O site é livroselivros.com.br, bem lembrado pelo Fábio, a gente precisa fazer a promoção, a divulgação desse livro, afinal é um investimento aí da Marlene, e como a gente está falando em memória, é um documento, é uma publicação, né, que tem um sentido diferente do que a gente, né, do que ir buscar os textos no site. Então, é muito importante que as pessoas valorizem também essa obra, né, e as pessoas, e toda a equipe de profissionais que esteve junto construindo esse material com a Marlene. Então, Urda, estamos aqui na torcida para que você consiga falar agora, né, que a internet nos ajude nesse tempo presente, que a gente possa contar essa história e você participar também aqui com a sua fala. Eu desejo que esse livro, Marlene, seja como a tua tese de doutorado, assim, seja direto um best-seller, e que venha outros e outros. Um dia a gente olha para trás e diga assim, nossa, lembra os anos que nós trabalhamos e coisas assim, É uma pena, a gente não está conseguindo te ouvir, Urda. Ai, Ivana, querida. Vamos tentar mais uma vez. Pois é, agora me ouvem? Sim. Tá. Então, vou ser bem sucinta para ver se eu digo alguma coisa que chegue até aí. Que esse teu livro seja um grande sucesso, seller, que seja o primeiro que fique registrando esse momento que o mundo está passando, né, através do teu particular, né, do seu privado, e que a gente olhe para trás e diga assim, lembra dos anos 2020, como nós fizemos coisas, e aí a gente fez. Muito sucesso para e vai. Não deu, não caiu. Obrigada, Urda. Eu não sei se ela chegou a concluir.
Mas eu vou passar agora a palavra para Marlene, para essa escritora, historiadora, que está lançando o livro hoje com a gente no Portal Catarinas, para a Marlene fazer as suas considerações finais. Tá bom. Eu quero agradecer as palavras do Fábio, da Urda, as suas, Paula, agradecer muito, mas principalmente o agradecimento vai para as leitoras e os leitores. Sempre no sábado, quando eu termino, a Regiane Vilk, que sempre leu minhas crônicas, a Regiane Vilk, minha amiga, jornalista que mora em Portugal, Lisboa, mora em Portugal, em Santarém, perto de Lisboa, e ela, todo sábado, sexta-noite, sábado, de meio-dia, às vezes sábado à noite, atrasada, eu mando a crônica, ela lê, me devolve, e aí de manhã, no domingo, eu mando para a Paula revisa e passa uma parte do seu domingo, né? Revisa, arruma, enfim, põe no portal, faz todo o trabalho que eu não entendo, que é técnico, e faz a crônica ir para o ar. E quando chega às 5 da tarde, 6, que a crônica não foi para o ar, que já aconteceu, algumas pessoas me mandam, cadê tua crônica? Eu não sei passar o domingo sem ler tua crônica. E aí, olha, então, assim, foi por conta dos leitores e das leitoras, que inclusive eu digo na crônica número 25, quando eu fecho esse livro, o quanto eu tenho carinho e o quanto eu escrevi para vocês, para as leitoras e para os leitores, para que a gente se olhe, para que a gente se veja, para que a gente se ache, para que a gente se veja na simplicidade que né? A vida, mesmo no meio de uma pandemia, no meio de tudo isso, como é possível a gente reinventar coisas, como é possível como a gente tem que resistir, né? Então, a minha resistência através da palavra. E também quero dizer, agradecendo aos leitores e leitoras, eu quero agradecer a Larissa Viegas Melo de Freitas, que no começo eu não tinha tempo, com os afazeres todos aqui da casa da minha mãe, eu não tinha tempo de digitar, então eu escrevia 7, 8 páginas à noite, e fotografava pelo WhatsApp, e mandava para a Larissa, ela digitava, tanto que ela aprendeu a decifrar a minha letra rápida, e me devolvia, obrigado Larissa, querida. Né? Então foi um trabalho minucioso de ajuda mesmo, quando eu não dava conta. Agora eu já estou aprendendo a escrever no computador, ainda não estou muito certa, mas estou aprendendo. Eu queria agradecer ao Antônio, meu parceiro de afetos, né? Lá de Florianópolis, que sempre me deu força, me ajudou, me fotografou, e obrigado, Antônio. Eu queria agradecer ao grupo de poetas e escritores Mário Quintana, que, através do Nassau, meu grande amigo, que nós estamos também começando um livro, um livro chamado Grupos de Poetas e Escritores Mário Quintana, Narrativas, eu não me lembro o título do livro agora, mas é a história desse grupo que eu participei no final dos anos 80 em Itajaí, e que eu também estou escrevendo, né, assim, na parceria com os colegas, mas estou animada com esse livro também. E quero agradecer, então, ao Grupo Mário Quintana, em nome do Nassau, todos os meus colegas. Eu quero agradecer aos amigos e amigas, que são tantas e tantas, eu não vou dizer o nome de ninguém, mas, porque senão eu esqueço, mas, assim, obrigadíssima a vocês todas, alunos, alunas, ex-alunas, professores, enfim. Eu quero agradecer imensamente ao Conselho Editorial. Por quê? Porque aceitou fazer parte desse conselho. A professora Joana Maria Pedro, minha musa, a professora Tereza Kleba, Lisboa, né? Obrigada. O Viegas Fernandes da Costa, meu querido amigo, poeta, escritor, obrigada. A Eunice Sansonovics, te amo de paixão, Eunice, para sempre, nossa amizade é para sempre. Obrigada. E a Urda, também, muito obrigada, né? Então, são as pessoas que me ajudaram a fazer esse livro. E quero agradecer em especial a Angelita Correia, que eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te tenho afeto e te tenho amor. A Angelita, no mês de julho, me disse, Marlene, por que não fazer um livro? E eu, meu Deus, eu estou tão atarefada, não sei o que. Vamos tentar. E eu comecei a pensar na ideia do livro. Início de agosto, eu disse, Ângel, vamos fazer o livro. Aí ela, eu diagramo, eu topo. E a cara do livro é a cara da diagramação da Angelita. Obrigada, Angelita, teu trabalho é excelente, te amo de paixão também. Né? Quero agradecer meus amigos e amigas tangueiros, porque sabem que eu danço tango, e estou há 1 ano e pouco sem dançar tango, estou subindo pelas paredes, mas não tem como, né? Dança de salão é o que mais é difícil de fazer nesse período. Eu quero agradecer a minha mãe, de novo, né? Porque sem ela eu não estaria aqui, sem ela eu não seria uma pessoa que pôde estudar, que pôde saber aprender a ler, escrever, interpretar o mundo, a militar, ser uma feminista, porque minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci, com toda a sua
seu mundo camponês, ela sempre quis que os filhos estudassem. Então, minha mãe, Terezinha Zanelato de Favre, é minha inspiração e minha razão. E, por último, e não menos importante, eu quero agradecer a minha filha Tashi de Favre Torres, minha filha Tashi, que mora em Curitiba, que no meio da pandemia, gente, ela me deixou quase louca. Ela tinha plano já em 2019 de fazer a cidadania italiana, e vai, não vai, chegou 2020, veio a pandemia, vai, não vai, o pai dela faleceu em abril, aí foi, né, foi muito, ela cuidou do pai até o fim, depois vai, não vai, a pandemia não deixou, não tinha voo, não dava, ela resolveu inventar, foi para a Inglaterra, ficou 15 dias, foi para Madrid, para chegar em Roma, para ir para uma cidade chamada Cecchine, onde ela ficou esperando a cidadania italiana, chegou em Madrid, foi quase deportada, porque, enfim, era brasileira, né, tem tudo isso, mas aí conseguiu ir, conseguiu fazer a cidadania italiana e voltou, faz um mês e pouco, eu acho, cidadã italiana. Não que isso aí salva, não que isso seja, não que ser cidadão italiano seja um grande diferencial, porque, né, isso não, essa italianidade não nos afeta. É a importância que tem esse documento até para a vida dela, para o futuro, né, porque para mim não interessa. Mas, enfim, e a minha filha está sempre comigo, né, em todos os momentos ruins, momentos bons, me ajudando aqui, me ajudando lá. Filha, não sei mexer na internet, nesse link, pelo amor de Deus, me ajuda. Lá está ela, mãe, tu não sabe, é assim. Então, filhos, filha, obrigada, filha. André também, namorado da minha filha, muito obrigada para vocês. É verdade, eu vejo que a Mariana está dizendo quase deportada. Como assim? Ela não contou para vocês no grupo da família. Mas ela pode contar. Enfim, então... eu me prometi que eu não ia chorar, porque eu choro sempre. Eu quero, de novo, agradecer a vocês todos e todas que estão ouvindo, assistindo, lendo, né? Ler é um transporte para a imaginação, para o mundo, né? Eu sempre digo que a leitura muda, a leitura faz crescer, né? E ler tudo, e ler crônicas também é bom. E eu quero, então, terminar dizendo do meu projeto. Como vocês perceberam, nos últimos 2 domingos não teve crônica, porque no dia 21 de março eu fechei a crônica número 54, fechei exatamente 1 ano, como eu expliquei, e terminei e parei com a série. A série Crônicas da Incontingência da Clausura terminou, tem o volume 1 que está sendo lançado hoje, que vocês sabem, né? E o volume 2 que já está na mão da Rejane para fazer uma revisão. Então, até o final do ano, bem antes ainda, metade do ano, eu quero ver se eu coloco na roda o volume 2. É claro que é difícil, porque a gente banca, né? Não temos recursos de lugar nenhum, mas a gente espera vender para poder, pelo menos, pagar o livro. Não quero ganhar nada com o livro, eu quero só pagar o livro, né? Pagando o livro, para mim, está ótimo. E por isso, então, que a gente faz uma campanha, né, para vender o livro, para poder fazer o volume 2, e quem sabe, no final do ano, a gente presentear os nossos queridos e queridas com um kit, né, volume 1, volume 2, as crônicas da Incontingência da Clausura, fechando 1 ano disso. Bom, fechando essa crônica, eu ia fazer para essa semana o início de uma segunda série, mas com todos os afazeres aqui de casa, com a live, com tudo, eu não consegui, não foi humanamente possível, psicologicamente possível eu escrever, pensar, né, no que eu vou começar. Mas eu já vou adiantar, então, que a partir do próximo domingo eu vou abrir uma outra série, fico arrepiada. Escrever, para mim, é uma catarse. A partir do próximo domingo, eu vou começar uma outra série chamada O Feminismo Nosso de Cada Dia. Eu vou continuar mexendo com o cotidiano, com as memórias, com tudo que eu mexi até agora, mas dentro de uma perspectiva feminista, né, e bem centrada naquilo que é o feminismo nosso de cada dia mesmo, pensando o feminismo cotidiano, o feminismo no cotidiano, o feminismo cotidiano, né, indo para diversas frentes, da sexualidade, da maturidade, enfim. E eu, inclusive, na última crônica, pedi para leitores e leitoras que, se tivessem sugestões de temas, que me dessem. Então, estou aguardando, né? Se me derem sugestões, eu vou pensar nelas. Então, aguardo que vai ter uma próxima série, né? Que talvez dure 1 ano, 2, não sei. Só sei que a Crônica da Incontingência da Clausura terminou num ano e me foi uma catarse escrever, e me foi um alívio.
e me foi uma alegria imensa, né? Então, é isso, eu quero agradecer vocês, quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, e que estão nos vendo, que estão me vendo, dizer que obrigada, Paulo, obrigada Portal Catarinas que me acolheu, obrigada Fábio, obrigada Urda, amada, querida, obrigada Eunice, que está em Itajaí, que eu sei, obrigada a todos os colegas e todos os amigos e todas as amigas e todos os meus parentes, que eu vi que está quase todo mundo aí, né? Eu fico muito feliz e vamos em frente, né? Que eu não vou chorar. Muito obrigada. Obrigada, Marlene. Eu agora vou para os meus informes finais, não posso esquecer, está tudo anotadinho aqui. Eu quero agradecer a Vandresa Amante, que está aqui com a gente, jornalista do Portal Catarinas, está na parte técnica. E quero dizer que o livro da Marlene está disponível, né? Voltar a dizer, no site livroselivros.com.br e também na livraria, que fica lá no Centro de Eventos da UFSC. E aí eu vou ler mais uns comentários aqui. O Beto Severino está dizendo que o livro permite rabiscos e o autógrafo da Marlene. Ele está defendendo a compra do livro. O José Bento Rosa, o livro é outra coisa, ao menos para o pessoal da minha geração. A Gladys, parabéns, Marlene, sucesso, querida. O Dinovaldo Gilioli, que é escritor também, poeta, parabéns, Portal Catarinas, por mais essa importante e oportuna iniciativa. O Nelson Brum está dizendo, por favor, me mandem todas as coordenadas para comprar o livro. Tem uma boa rede de contatos. Vamos colocar nas redes do Baiacu também. Fico no aguardo. Obrigada. Aí tem muitas mensagens. Não dá para ler todas. Hilário Fonseca, não chorou, pois fez Lenir e eu chorar. Enfim, tem muitos comentários que depois vocês podem ir lá na página do portal e lerem. Eu quero lembrar também aqui que a gente tem uma campanha de financiamento colaborativo do Portal Catarinas, que está em www.catarse.me/Catarinas. É muito importante também que vocês apoiem, eu não sei se vocês souberam, mas recentemente a gente foi alvo de ataques, né? Ataques massivos que vieram de vários países, mas muito provavelmente esse ataque foi disparado a partir do Brasil, e a gente ficou fora do ar durante 7 dias, indo e voltando por causa desses ataques. Então, a gente teve que fazer e vai ter que fazer um investimento mais forte em tecnologia, em segurança, então eu peço que vocês apoiem também o Portal Catarinas para que a gente continue resistindo a esses tempos, né, e a esses ataques odiosos aí contra o nosso conteúdo e o nosso posicionamento político. Então, eu agradeço todo mundo que ficou até agora com a gente. Olha, que tem um pessoal aqui ainda presente, hein? A Marlene tem um público muito fiel, é impressionante. De a gente manter esse tempo de live com o pessoal aqui presente, porque geralmente o pessoal fica um tempo, sai, né, tem aquela coisa muito oscilante das lives, mas aí aqui a gente está com o público já há um bom tempo, há 1 hora, estamos completando quase 1h15 de live. Então, agradeço a Urda, ao Fábio, a Marlene, que foi essa pessoa que deu esse respiro mesmo do Portal Catarinas. A gente escreveu também uma apresentação, um texto para o livro, e fala da importância dessas crônicas para o portal, né, como a gente conseguiu se revitalizar naquele momento de muito... que pegou a gente muito de surpresa, né? Então, as crônicas, elas trouxeram esse respiro que continuou aí durante esse período todo e que agora a Marlene vai trazer um novo momento, né? Uma nova série, e que eu acho que já tem um pessoal aqui que já comentou que está esperando ansiosamente. Então, obrigada para todo mundo. A Tati está aqui, apoiem o jornalismo feminista e comprem o livro da Marlene. É isso, pessoal. Vocês que estão aqui com a gente têm essa responsabilidade. Olha, a Kátia Brasil, jornalista lá de Manaus, parceira do Portal Catarinas, que é da Amazônia Real. Obrigada, Kátia, por nos assistir também. Então, apoiem Catarinas em catarse.me/Catarinas e comprem o livro da Marlene em www.livroselivros.com.br. Marlene, se quiser trazer toda a família aí para um registro final. A Marlene está em Turvo, no lugar lá no sul, extremo sul de Santa Catarina, no interior.
de onde parte das crônicas saíam de lá, né? E ela contava muito da história que ela vive com a mãe lá, em Turvo. Então, beijo para todo mundo, beijo para vocês. E leiam as próximas crônicas da Marlene no portal Catarinas, catarinas.info. Obrigada. Resistência! Resistência! Resistência!